Oi, pessoal. No dia 24 de fevereiro de 1582, o Papa Gregório XIII, por meio da bula papal chamada Inter Gravissimas, instituiu o calendário que usamos até os dias atuais, e que por isso acabou recebendo o nome de Gregoriano, com a finalidade de ajustar o ano civil ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Lembrando que, anteriormente, já existia o calendário juliano, com 12 meses de 30 dias, que havia sido determinado pelo imperador Júlio César e vigorava desde o ano 46 a.C. Mas, com o passar do tempo, a passagem dos dias e as entradas das estações já não mais coincidiam. Ocorre que o primeiro mês do ano de tal calendário era dedicado a Janus, que na mitologia romana é o deus das duas faces, dos começos e dos fins, que rege as transições. E foi por isso, desse modo, que o início do Ano Novo Solar, nos calendários cristãos, acabou ficando demarcado para 0 horas do dia 1º de janeiro, em homenagem a este deus. Posteriormente, esse dia acabou sendo dedicado a São Silvestre, que foi um papa em cujo pontificado terminou a perseguição dos cristãos, inaugurando uma nova era de paz, supostamente, para a Igreja. Porém, como sabemos, as leis cósmicas universais não obedecem os padrões da racionalidade humana com seus calendários. Então, o tempo da natureza a reger a vida no nosso planeta vai ser estabelecido a partir da posição da Terra em relação ao Sol, de acordo com a duração dos dias, conforme a entrada das estações do ano. E assim, tais posições da órbita da Terra em relação ao Sol vão ser subdivididas em 4 etapas que vão receber os nomes de solstícios e equinócios. Solstício se refere à medida da duração do Sol ou do dia em relação à noite. É quando existe a predominância de um período em relação ao outro em termos de duração. Ou seja, quando ocorre a noite mais escura do ano e quando ocorre o dia mais claro do ano. Sendo que o momento da noite mais escura vai demarcar a entrada do inverno e o momento do dia mais claro vai demarcar a entrada do verão. E dentre essas datas, haveriam outras 2 intermediárias, onde o dia e a noite possuem a mesma duração, e que, por isso mesmo, acabaram recebendo o nome de equinócios, no sentido de equilíbrio, e estes demarcam o início da primavera e do outono. Ou seja, após um frio e tenebroso inverno, quando a Terra praticamente morre, chega o momento do reinício da vida, quando a Terra começa a se reaquecer. O momento do renascimento da natureza, que vai ocorrer no equinócio de primavera, e isso no hemisfério norte, que é quando o Sol adentra a 0 graus do signo de Áries, o que acaba sinalizando verdadeiramente o Ano Novo planetário. Por isso, o Ano Novo astrológico é tão importante, por ser aquele que demarca verdadeiramente o compasso do ciclo de vida da Terra. A respeito disso, já existe um vídeo aqui no canal, onde vocês poderão saber mais a respeito. E dentro das diversas culturas humanas, vai existir o Ano Novo cristão, o Ano Novo chinês, o Ano Novo judaico, o Ano Novo muçulmano, o Ano Novo maçônico, o Ano Novo Rosa Cruz, por exemplo. Cada um deles baseado num princípio ou efeméride específica. Mas percebemos que a gente não pode se apegar a nenhuma dessas datas como referência astrológica para falar a respeito de um ano novo ou período, porque todas elas são relativas e simbólicas de um momento específico da civilização ou do pensamento predominante. Porém, quando usamos a própria manifestação da natureza como referência, então estamos nos apoiando em bases mais sólidas e verdadeiras, que independem das diferentes culturas humanas. E deste modo, quando estamos nos referindo em termos de ano novo astrológico, estamos sendo ao mesmo tempo neutros em relação às diferentes crenças da humanidade e, por outro lado, universalistas, no sentido de buscar a conexão com o todo. Dentro disso, cada cultura ou civilização vai ter seus ritos de celebração de tal passagem, tanto no sentido religioso quanto no popular. Mas notem que tudo isso é apenas humano,
embora os ritos estabeleçam uma forte influência nas diversas sociedades como um todo, mas percebam que tais ritos, sejam eles queima de fogos, pular 7 ondas ou celebrar com jantares, orações e coisas do tipo, não passam de manifestações externas de acordo com cada cultura. Mas, internamente falando, existiria um momento onde fosse possível tal conexão entre o humano e o cósmico? O termo equinócio, conforme já falamos, significa equilíbrio perfeito entre o dia e a noite, e, portanto, também entre a luz e a sombra, tanto no planeta e, consequentemente, em toda a vida que este abriga, já que tudo faz parte da mesma manifestação. Como sabemos, o Eterno é uno trino em essência, como sabedoria, vontade e atividade, o que vai manifestar os 3 planos da criação, denominados na teosofia como Sattva, Rajas e Tamas, como denominações dos aspectos das trindades de todas as religiões que se expressam através do espírito, da alma e do corpo no homem, já que este foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas é sempre bom a gente lembrar que semelhante não significa ser igual. Quando nos referimos mais propriamente aos fatores relacionados à alma humana, ou à nossa questão relacionada à mente racional, sofrendo interferência do nosso veículo emocional, que por sua vez sofre ainda grande influência dos nossos aspectos instintivos, percebemos que aqui, neste ponto que envolve a questão mente e emoção, é que repousa a polaridade luz e sombra, onde a luz representa nossos potenciais positivos ou escandas, ao passo que a sombra, a ser transmutada, acaba sendo representada pelos nossos potenciais ditos negativos, que vão receber a denominação de nidanas, que na verdade acabam sendo a causa de estarmos aqui neste plano. Sim, porque a nossa missão é transmutar os nidanas através das escanas. Curiosamente, tais aspectos estão representados no nosso chakra cardíaco, como sendo aquele relacionado ao desenvolvimento do quarto circuito neural ou plano da mente concreta, que é aquele que está em foco no atual momento da humanidade, já que estamos no quarto globo, na quarta cadeia, no quarto sistema de evolução, portanto presos ao compasso quaternário e, por isso, regidos pelas 4 estações. Quando olhamos a distribuição dos nossos 7 chakras principais pelo corpo humano, percebemos que o cardíaco é exatamente aquele que estabelece a ponte entre as duas tríades, superior e inferior, onde inferior se refere aos nossos aspectos humanos instintivos a serem superados, e o superior se refere aos nossos potenciais divinos a serem desenvolvidos e conquistados pelo nosso próprio esforço. Fazendo uma associação entre o triângulo que representa as 3 gunas da manifestação e a distribuição dos chakras em nossos corpos, dentro dessa referência que acabamos de citar, podemos então situar o cardíaco no ponto ou faixa central, o que vai transformá-lo no conector entre o plano espiritual ou sátvico e o humano ou tamásico. Ou seja, a partir do momento em que a luz e a sombra estiverem equilibradas nesse centro de força, então o céu e a terra existirão em perfeito equilíbrio. Temos aí, então, o simbolismo do grau, ou do Sagrado Coração de Jesus, que na verdade estão se referindo a Agartha, que significa Ag Heart, ou coração flamejante. Todas as vezes que um ciclo termina, ocorre uma espécie de apoteose final, que posteriormente será sucedida por um período de destruição, na medida do construirens et destruirens, como se fosse o fechar das cortinas de uma ópera teatral. Lembrando que o termo ópera significa obra, por isso acabo usando tantos temas musicais deste gênero aqui no canal, onde nada é por acaso. E no momento em que se encerra essa apoteose final, ocorre a fecundação da nova consciência relativa ao novo ciclo a ser iniciado. Porque, quando a gente conclui o significado de tudo aquilo que acabamos de ver nessa apresentação, essa conclusão nos leva a uma mudança e sempre nos acrescenta algum valor. E isso nos abre para a percepção de novos valores.
Sem essa finalização, isso não seria possível. Na teosofia, vai se falar a respeito de um ser chamado vigilante silencioso, que passa a maior parte do tempo adormecido, recolhido pelas suas próprias asas fechadas, que se abrem ao despertar de cada novo ciclo. Então, quando o vigilante desperta e abre suas asas, os anjos do éter sonoro são por elas tocados e descem em revoada sobre a terra para fecundar um novo ciclo, um novo Pramanta. Lembrando que o termo Pramanta é o nome que se dá a um objeto composto por uma vareta e uma pedra circular, onde através do atrito é gerado fogo relacionado à nova consciência. Simultaneamente a isso, simbolicamente falando, existe um despertar interior planetário, representado pelos mundos interiores e Agartha, cujos seres ou habitantes marcham em direção à superfície terrena para lhe abraçarem os devas do Matrakasha, e depois disso, tudo volta a adormecer novamente até soar o momento da finalização de um ciclo e início de outro. Ou seja, tudo concatena com o encontro entre o mundo divino e o mundo terreno, o passado e o futuro, o homem e a divindade se encontrando através da ação do chakra cardíaco ativado na humanidade e na face da Terra. Como sabemos, as mudanças de ciclos ou eras astrológicas demoram muitos milênios até que se concluam. Porém, simbolicamente falando, naquele ínfimo momento em que ocorre o equinócio de primavera no hemisfério norte ou outono no hemisfério sul, naquele exato momento em que o Sol adentra no signo de Áries, e a luz e a sombra se equilibram e a alma se neutraliza, dando a possibilidade para que o corpo e o espírito se encontrem, para que o espírito fecunde o corpo, então realmente a humanidade estará recebendo um grande estímulo, um grande influxo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Ocorre, porém, que para que percebamos tal metabolismo, seria necessário que estivéssemos perceptivos e equilibrados nesse momento. E nesse instante em que esse vídeo está chegando até vocês, estamos justamente no momento que nos permite tal percepção, embora talvez não estivéssemos preparados ainda para isso. No passado, nessa época, nos preparávamos com uma semana de antecedência para esse evento, evitando alimentos que tinham por origem o sofrimento ou morte de algum animal, bem como procurando nos conscientizar de todas as nossas reações instintivas perante o nosso cotidiano, e deste modo, mantendo rigorosa vigilância dos sentidos em relação a nós mesmos. E também perfumando chakras umbilical e cardíaco com jasmim, que é um perfume lunar relacionado à ativação das nossas emoções superiores. Quanta saudade da ingenuidade que esse perfume me evoca até hoje. Tratava-se de um período onde, na verdade, e hoje com mais idade, percebo que praticávamos aquilo que deveria ser norma durante todo o ano, o que não deixa de ser uma certa hipocrisia em relação à divindade. Mas antes pouco do que nada, porque tal atitude, de certo modo, nos abria uma possibilidade para o acesso de conexões relacionadas aos planos mais sutis. O que não significa que, de modo algum, que o simples fato de adotarmos uma dieta vegana e perfumar os chakras com jasmim nos tornaria pessoas mais espiritualizadas, já que a questão humana é muito mais complexa do que isso. Às vezes somos veganos, meditamos, fazemos bailados iniciáticos e coisas do tipo, apenas para mostrarmos aos outros o quanto somos supostamente superiores. Isso seria verdadeiramente espiritualidade? Mesmo assim, eu reconheço a importância dessa conduta e postura de vida em preparação a esse momento planetário do equinócio, que acaba influenciando em cada um de nós, no sentido de estarmos em comunhão com tal evento cósmico e nos tornando mais receptivos à inspiração do novo ciclo que se apresenta. O ano astrológico teve seu início neste dia 20, às 6 horas da manhã aqui no Brasil. Ou seja, estamos em vigência desta efeméride, o que ainda dá tempo para uma reflexão a esse respeito. E como este acontecimento está ocorrendo entre dois eclipses, um lunar, ocorrido na semana passada, e um solar, que ocorrerá na próxima semana,
Não vou ficar aqui falando muito a respeito da carta natal deste evento, para não ser repetitivo, já que as principais questões relativas aos nodos lunares e planetas lentos já vêm sendo tratadas nos vídeos aqui do canal. Mas quando olhamos o mapa desse momento do equinócio, visto aqui do Brasil, percebemos claramente que toda sua força está direcionada ao ponto do ascendente, que por serem peixes, vem nos apontar um momento de profunda revisão interior de alma, bem como a ressignificação do nosso eu perante o mundo. 2025 vai nos cobrar talvez a renúncia de muitos dos nossos apegos, bem como o desenvolvimento da empatia e compreensão, do abandono das nossas ilusões e que possamos ver finalmente a realidade. Embora possamos estar muito confusos e influenciáveis pelos acontecimentos ao nosso redor. 2025 vem para nos cobrar foco interior, sem o qual sucumbiremos, já que tudo aquilo que diz respeito a informações e notícias estarão com muitas possibilidades de exageros e deturpações. 2025 assinala um momento em que o nosso foco interior nunca foi tão necessário. É um momento de conexão com a gente mesmo ou dispersão total. Quando a gente fala que o regente planetário do ano é Júpiter, e que então será um ano de abundância e prosperidade, muito cuidado com essas associações instantâneas típicas de quem vive no mundo de Nárnia. Porque quando a gente vê Júpiter nesse mapa, percebemos claramente que ele é o aspecto mais tenso dessa carta. Então, se o regente do ano está tenso, não há como o ano que é regido por ele ser diferente. Nossa fé, nosso otimismo, nossa busca de expansão espiritual estarão sendo duramente testadas. Neste caso, Júpiter em Gêmeos, que é o seu exílio, fazendo oposição à Lua, requer muito cuidado com as palavras, principalmente quando essas forem motivadas pelo exagero emocional, e, por outro lado, nos levando a muitas dificuldades em aceitar as nossas próprias limitações. Tudo isso devido ao aspecto tenso de Júpiter com Saturno. E como o foco está em peixes, muito cuidado com as ilusões e ideias pré-concebidas a respeito de nós mesmos. Principalmente os líderes em vários setores precisam aprender a separar aquilo que são como pessoas individuais do papel que representam perante o mundo. Separar aquilo que é seu modo de agir perante o mundo, Gêmeos, daquilo que verdadeiramente representam perante a sociedade, Sagitário. Se eu sou líder ou dirigente de algum agrupamento político ou espiritual, isso não significa que eu sou superior aos demais, mas apenas me lembra que tenho uma grande responsabilidade perante os demais. E que responsabilidade seria essa? A de ser um exemplo, porque as pessoas precisam de exemplos positivos para se guiar. Dentro disso, a gente vê pessoas que assumem determinados cargos ou funções de liderança em alguns grupos, então elas se acham. Infelizmente, acham que já estão prontas e por isso mesmo têm poderes sobre os demais, que lhes pagam a vida boa que levam e convertem suas mídias sociais em verdadeiras brigas de lavadeira, lavando roupa suja publicamente. E é assim que o poder acaba desmoralizado. E então, diante disso, vão se impondo cada vez mais com medidas cada vez mais duras, que não passam do fechar da porteira depois que a boiada já fugiu. Sem perceber que eles mesmos provocam isso ao se imporem como superiores perante os demais, porque o cargo ou função que ocupam representam aquilo que devem conquistar e não aquilo que são. Liderança não se impõe, liderança se conquista pelo exemplo, ainda mais no campo espiritual. Eu, particularmente, fui excluído e bloqueado por alguns de tais líderes, o que me traz certo alívio, em virtude das minhas postagens aqui no canal, mas meu compromisso é com a ética ou a verdade que acredito e não com a bajulação para obter algum tipo de poder ou aceitação. A gente não fala para criticar de modo negativo, a gente fala para lembrar, mas nem todos querem ser lembrados. Mas o lado bom de tudo isso é que se me excluíram, é sinal que assistiram ou assistem meus vídeos, então já estou fazendo minha parte. Eu estou usando esse exemplo de exclusão
para que a gente entenda que, muitas vezes, a gente estar respeitando verdadeiramente nossos princípios interiores implica em que fiquemos sozinhos e isolados. Bem coisa pisciana. Mas o importante é que estejamos em paz com a nossa consciência. Porque chega um momento em que nem sempre a gente agrada ao mundo e consegue atender aos nossos princípios interiores ao mesmo tempo. Mas a qual Deus devemos servir? O do lado de fora ou do lado de dentro? Mas quando optamos pelo nosso Deus interior, é importante que tenhamos compreensão e compaixão com tudo e com todos que não concordam com tal postura de vida e entender que estamos fazendo a nossa parte dentro do melhor que podemos. Isso é o nó do norte em Peixes na casa 1. Não é o reconhecimento externo que vale com todas as suas regras diante do mundo com seus valores. Ser reconhecido pelos valores de uma sociedade ou grupo decadente significa estar fazendo parte dela. Mas sim, o reconhecimento interno de nós perante nós mesmos. Porque é nesse que reside a paz e o equilíbrio interior ao qual se refere o simbolismo do equinócio de primavera, nos possibilitando nossa união com o divino. Afinal, estamos em paz e equilíbrio com a gente mesmo? Jamais podemos trair uma verdade interior ou mentir para nós mesmos, porque quando mentimos para nós mesmos, então sofremos, conforme certa vez me disse minha mãe espiritual. Tenham todos um 2025 abençoado, repleto de realizações em todos os sentidos e setores da vida, que os levem a um crescimento fabuloso e contínuo. E que esta data nos proporcione um verdadeiro encontro com nós mesmos, nos conectando com o plano acástico dos anjos e da Grande Mãe Universal. E que as bênçãos da Mãe Divina, da Mãe de todas as mães e daquelas que ainda virão a ser mães, e por isso mesmo da única e verdadeira Mãe, como aspecto do mar de absoluta serenidade, que faz a conexão entre o corpo e o espírito, recaia sobre todos e sobre o mundo tão carente de paz, amor e compreensão, abrindo neste momento os portais da nova era, tanto em cima quanto no meio e embaixo. Adveniat regnum, venha a nós o vosso reino, feliz ano novo para todos. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.